Oi, Carol. Bom, falei que vou mandar um vídeo para colocar, para te falar sobre esse texto que você escreveu. Eu acho que eu vou colocar ele no YouTube. Talvez eu faça isso com os clientes. Então você me diz se você aceita. E aí, se subir o vídeo para o YouTube, já vai dando joinha aí que acho que vai ser interessante o pessoal ter acesso a esse tipo de análise aqui. Muito bem. Talvez seja meio difícil de ler, então eu vou dar um zoomzinho aqui. Você começa bem, tá? Quando você chegar no final da vida e olhar para trás, que tipo de personagem você foi? Protagonista ou figurante na história da sua vida? Eu gostei bastante da ideia do início. Eu acho que você pode comprimir isso em uma única pergunta que seja mais provocante. Então, quem sabe uma frase, uma pergunta que seja apelativa e um pouco mais, é, mais provocante, como eu disse. Bom, eu coloquei aqui, não coloquei nada, tá? Com relação aqui, mas vou colocar frase provocante, pergunta provocante, né? Ok. Para você dar uma repensada. Vou te mandar isso por WhatsApp depois, tá? A substância da vida é narrativa. Todos estamos contando uma história, quer tenhamos consciência, quer não. A questão é: você quer viver essa vida contando sua história ou seguindo as histórias de outras pessoas? Eu achei interessante esse começo. E a mudança que eu coloquei aqui foi simplesmente retirar essa frase: a substância da vida é narrativa. Que ela é uma frase muito densa. A gente sempre está buscando simplicidade nas redes sociais, porque as pessoas não estão. Primeiro, que as pessoas não estão ali disponíveis para poder ler coisas muito densas. Segundo, que a maior parte das pessoas não está pronta ainda para esse tipo de texto. Então, apesar de ser uma frase que seja bastante significativa, esse é o problema dela no contexto de redes sociais. Então, eu coloquei: só todos nós estamos contando uma história, quer tenhamos consciência ou não. A grande questão é, e aqui eu coloquei um adjetivo para a questão, para dar uma ênfase maior: você está contando a sua própria história ou vivendo a história de outra pessoa? Eu também, acho que eu mudei um pouco essa frase, né? Mas coloquei aqui duas sugestões, tá? Apelar para a individualidade para aumentar esse parágrafo, né? Ou então dividir ele em dois, prolongar mais nisso, né? Apelar para a questão da individualidade, que é importante a gente ser um indivíduo que toma as próprias decisões, porque isso é amadurecer, isso é ser adulto, isso é crescer, e isso é conquistar coisas para nós. Quem sabe abordar as dores que envolvem investigação dos próprios problemas. Eu acho que você mais que ninguém sabe disso, que as pessoas têm um problema, elas não gostam de olhar para dentro de si, porque elas têm medo de si próprias, têm medo de encontrar algo que elas não gostam, porque elas sabem que tem alguma coisa ali que elas não gostam sobre si mesmas, e isso é uma dor muito grande. E eu acho que quando a gente está falando de contar, de viver a história de outra pessoa, ao invés de contar a própria história, eu acho que isso é um ponto crucial, né? Acho que a gente deixa de investigar nós mesmos porque a gente está vivendo a história de outra pessoa, e às vezes isso é uma decisão inconsciente, como você já bem escreveu. Acredito que uma metáfora que envolva a folha de caderno poderia ser inserida no meio desse parágrafo. Por quê? Porque a gente tem aquele texto do John Locke, da tábula rasa, não sei se você já ouviu, que a gente é uma tábula rasa e a gente vai escrevendo a nossa história, vai colocando nosso conhecimento ali. Eu acho que a folha de caderno é muito simbólica, porque todo mundo consegue imaginar uma folha de caderno e ela está intimamente relacionada a escrever alguma coisa. Quando a gente vê uma folha de caderno vazia, tudo que a gente quer é escrever nela. Porque ela está vazia, a gente quer desenhar, a gente já pega uma caneta. Então, eu acho que ela é um elemento muito simbólico e muito fácil de ser imaginado. Então, trabalhar com a folha de caderno como sendo a nossa vida seria muito interessante, essa metáfora. É um artifício que a gente pode utilizar nesse parágrafo e que vai ser super útil para a pessoa entender exatamente o que ela tem que fazer. E você vai ver que essa metáfora que a gente vai inserir aqui, ela vai ter um motivo de ser daqui para frente, tá? É, Para contar a própria história, é necessário ter um plano de vida. O professor Ítalo Marcilli, você tinha colocado só Ítalo, e aí eu coloquei aqui entre parênteses, né? Lembre-se de se tratar sempre com arrobas, né? Gente, aqui nas redes sociais, a gente sempre coloca o arroba da pessoa para o usuário poder seguir e conhecer a pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito, legal de colocar sua opinião pessoal, eu gostei bastante disso. Fica parecendo uma conversa.
Aí abre aspas. A vida deve ser vivida com os pés no chão, olhar no horizonte e coração no céu. Fecha aspas. Esse olhar no horizonte diz respeito, além de outras coisas, ao plano de vida. Eu acho que essa frase é uma frase bastante significativa. Então, eu coloquei aqui. Sugiro que... A primeira sugestão, né? Sugiro que prossiga com a metáfora da folha de papel. Lembre o leitor de que a folha de papel é a vida dele, logo ela tem início e fim. E aí eu coloquei uma sugestão com relação a essa frase, né? A frase do Ítalo reforça o seu ponto, mas exige uma explicação mais extensa. Recomendo que explique mais detalhadamente. Essa frase ela tem uma razão de ser. Ela foi inserida em um contexto específico, depois de uma explicação específica. Você deu uma explicada ali o que seria esse olhar no horizonte, que é o plano de vida, mas isso ainda está muito nebuloso. Por isso que eu coloquei que precisa de uma explicação mais extensa. Você não precisa explicar os pés no chão e nem o coração no céu. Mas se olhar no horizonte, eu acho que eu colocaria. Eu sugiro que você faça uma explicação maior dele, tá? Seria interessante dizer que o plano de vida é um rascunho da vida do leitor, ou seja, ele pode fazer vários planos. Então, perceba que essa metáfora da folha de caderno, ela é muito legal, porque dá a ideia mesmo de que a gente vai fazer vários rascunhos nas folhas, e aí a nossa própria vida, como ela é uma folha, ela vai ser o definitivo, vai ser o trabalho final que a gente vai entregar. E o plano de vida é justamente esse rascunho. Eu gostei, eu acho interessante fazer essa metáfora. Você pode encontrar outra, tá? Isso aqui é só uma sugestão para que você entenda como é que eu vejo um texto, tá? Quem você será daqui 10 anos? Quais são as circunstâncias que você precisa aceitar para transformar a situação atual? Quais são as pessoas que você precisa ter por perto para se tornar você do futuro? O que precisa fazer hoje para alcançar esse futuro? O que eu sugiro que você faça assim é o seguinte. Aqui em cima, coloca o começo da pergunta. Então, qual, quem, tá? Vamos fazer uma anáfora aqui. Opa, nossa, ele foi lá para cima. Começo da pergunta. O que é anáfora, né? Ela vai falando dos nomes e não explica. Começo da pergunta. Anáfora é a repetição de uma frase várias vezes, com terminações diferentes, sucessivamente. Então, aqui você tem 4 perguntas. Se a gente pegar, por exemplo, o começo da pergunta, quem? Quem você? Quem você? E aí, essas 4 perguntas, elas começam com o quem você, todas elas. Tá? Então, quais são as circunstâncias que você precisa aceitar para transformar a situação atual? Quem você? Teria que pensar em como remodelar essa palavra. Também pensar, né? Quem você foi só um exemplo, mas acho que seria interessante fazer uma anáfora aqui. Dá uma sensação de coesão, tá? E também fica bem interessante porque ela fica mais fácil de gravar. Então, quem você será daqui a 10 anos? Quem você vai precisar ter junto de você para se tornar esse seu plano de vida, né? Para se tornar o seu eu do futuro. E aí, a partir disso, eu seguir, tá? Bom, primeira sugestão aqui também com relação a essas perguntas, as pessoas gostam de dicas práticas. Então, sugira que elas devam fazer um exercício simples, ao invés de jogar essas 4 perguntas de uma vez. Então, diga que elas têm que responder essas 4 perguntas a si mesmas, e diga que é um exercício que vai ajudá-las a se conhecer e reforce que autoconhecimento é poder. Faça isso antes de colocar essas 4 perguntas e coloque essas 4 perguntas como um passo a passo que você deveria fazer em uma folha de caderno ou aí no bloco de notas do seu celular. E depois, quanto mais rascunhos fazemos, melhor será o resultado final. Então, aquela metáfora que eu estava falando, que os rascunhos são os nossos planos de vida. Então, quanto mais planos a gente faz e quanto mais a gente remodela esses planos, melhor é o resultado final. Aí segue aquele negócio que você estava falando, que você explicou, da ação, né? Nenhum filme chega no cinema se o roteirista ficar só no planejamento. Tenha em mente a ideia clara de como você quer estar daqui a 10 anos e trabalhe minuciosamente durante esse tempo para conquistar as virtudes e diminuir os vícios necessários para te fazer chegar lá. Ok. Então, primeira sugestão, ação essencial. Sugira que o leitor deve pensar nas respostas de forma prática. Eu gostei do uso dos conceitos virtudes e vícios no final, mas a maioria não faz ideia do que é isso. Objetivamente, talvez, para esse texto, seja melhor se referir a elas, as virtudes e os vícios, como hábitos bons e ruins, tá?
Virtudes e vícios é um conceito filosófico que, por mais que ele seja bastante sugestivo, as pessoas ainda não têm muito bem formado. É aquele negócio que eu falei lá no início do vídeo, né? Simplicidade. A gente sempre está pensando em simplicidade. A partir do momento que a gente vai falando sobre os conceitos, aí a gente pode começar a usá-los realmente, tá? Se você usar a metáfora da folha de caderno, termine-a muito bem. Crie uma frase poderosa para finalizar o texto, uma que resuma-o e assim como a frase do Ítalo, né? Então, essa frase do Ítalo que eu te estava comentando, ela é fruto de uma explicação maior. Ela é fruto de algo que foi feito anteriormente. E aí, hoje, ele usa normalmente, costumeiramente, porque o público já conhece essa frase, mas o seu público não conhece. Por isso que você precisava explicá-la. Agora você está falando sobre uma coisa e é interessante que você termine com uma frase forte, significativa, que resuma todo esse conceito, tudo isso que você defendeu, né? Que envolva também essa metáfora. Talvez terminar essa frase poderosa pode ser uma frase que envolva essa metáfora, tá? Acho que seria interessante terminar assim. Desenvolva isso. E eu acho que ficou bem apagado, mas eu queria ressaltar essa parte de colocar, de seguir, né? Quanto mais as coisas fazemos, melhor será o resultado final se a gente agir. Então não adianta só ficar ficando plano, você tem que agir, tem que partir para ação. Eu acho que na minha sugestão ali ela ficou pequenininha, né? Ficou uma única frase, mas eu queria dar ênfase a isso. Por isso que eu estou aumentando a presença dela aqui no meu espaço. Em marketing digital, o último, temos o call to action, chamada para ação. Ela é uma pequena frase que incentiva o usuário a engajar conosco, comentar e compartilhar o post. Você precisa dar um porquê dele fazer isso. Os porquês, os motivos, as razões que a gente dá para as pessoas são gatilhos mentais persuasivos. Ninguém age simplesmente por agir. As pessoas precisam de uma motivação para isso. E o porquê de alguém fazer alguma coisa é um gatilho mental poderoso, principalmente em redes sociais. Então, o call to action seria mais ou menos aquele negócio que todo mundo coloca. Comenta aqui embaixo o que você achou, ou comenta aqui um plano seu, comenta aqui o que você deseja, comenta o que você acha disso, tá? Mas é interessante que ela seja construída de uma forma que seja realmente convidativa. Não adianta você falar, comenta aqui embaixo o que você achou do texto. Não, precisa ter a ver, precisa conversar com o que o ouvinte gostaria de expor. O que eu, lendo um texto desse, gostaria de expor para outra pessoa. Pensa nisso e cria um call to action para a pessoa fazer isso, tá? Pensando no que você gostaria de expor para as pessoas depois de ler esse texto, e esse vai ser o seu call to action e o motivo para a pessoa comentar ou compartilhar. O meu, geralmente, para a pessoa compartilhar, é compartilhar com alguém que você acha que poderia ser ajudado pelo conteúdo. Isso é uma coisa que eu estou testando e talvez funcione, talvez não. Vamos ver como eu vou testar, vou ver como estão as métricas agora no final do mês de aumento e diminuição de compartilhamento de post, tá? Mas isso é uma dica. Tem que terminar com call to action todos os posts, ok? Basicamente é isso. E aí eu vou te passar esse rascunho por WhatsApp e é isso. Se esse vídeo for para o YouTube por algum motivo, se você aceitar, Carol, dá um joinha, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que acho que tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para eles entenderem como escrever um texto nas redes sociais, ou compartilhe isso com seus seguidores. Acho que seria interessante que a gente sempre procurasse entender como se comunicar através das redes sociais, que é uma comunicação muito diferente do que a gente tem, por exemplo, na academia, no trabalho, tá? É uma comunicação completamente diferente, porque é um canal diferente. Então, compartilhe com quem você acha que seria relevante essa explicação, tá? É isso aí, falou!